Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças ao nosso bom Deus, estamos juntos aqui na sua casa, e é um prazer, uma alegria para mim, para o Quarteto Arautos do Rei, a gente ter essa oportunidade sublime de estar com vocês. Essa realmente é a primeira vez no contexto da pandemia que a gente sai do estado de São Paulo. Fazemos esse ano nossa primeira viagem juntos e a gente está muito contente por isso e agradecidos a Deus por esse privilégio. E é claro que eu cumprimento também você que está nos acompanhando aí pela internet. Um abraço para você que está em casa ou qualquer outro lugar. Muito obrigado por sua companhia também, viu? E eu não tenho dúvida de que o Deus que está aqui comigo, com a igreja, está aí com você também, onde quer que você esteja. Inclusive, agora há pouco o pastor Marcelo me disse que muitos membros da igreja deixaram de estar aqui presencialmente no templo para que os seus convidados pudessem vir. A gente agradece aos irmãos por essa gentileza e por esse espírito sábio e missionário. Deus abençoe todos vocês aí onde quer que estejam. E eu quero aproveitar, antes de abrir a palavra e estudarmos um pouquinho, eu quero aproveitar e pedir a vocês, irmãos queridos, sempre que lembrarem, orem por mim, pelo Quarteto Arautos do Rei, nós que formamos a equipe da Voz da Profecia, para que a gente continue firme e fortes nesse ministério, fazendo sempre o nosso melhor para a honra e glória do Senhor. E eu espero que vocês estejam acompanhando aí os nossos programas, na TV, no rádio. Fala em rádio, a Rádio Novo Tempo aqui em Vitória é muito conhecida e muito forte, não é? Graças a Deus. E eu espero que vocês estejam ouvindo a gente pelo rádio, assistindo pela TV, acompanhando os nossos programas pela internet. Por falar em TV, daqui a pouquinho, 1h30 da tarde, tem uma reprise do programa inédito que foi apresentado quarta-feira à noite. Nós estamos no programa de TV, numa série sobre os 10 mandamentos. Está sendo uma experiência linda, sublime, graças ao nosso bom Deus. Muito bem, vamos à palavra. Eu quero convidar vocês para a gente começar aqui no Evangelho escrito por Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 21 e 22. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 21 e 22. Eu estava meditando um pouquinho sobre essa questão do privilégio que a gente tem de conhecer o Evangelho, né? Conhecer as verdades bíblicas, as verdades evangélicas. E é com esse pensamento na minha mente que eu quero compartilhar com vocês algumas ideias. Então, Marcos capítulo 1, versos 21 e 22, está escrito assim: Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Marcos está aqui se referindo à primeira vez que Jesus vai à cidade de Cafarnaum, que ficava junto ao mar da Galileia, aquele grande lago conhecido como Mar da Galileia. E quando Jesus chega à cidade de Cafarnaum e começa a pregar, as pessoas simplesmente ficam deslumbradas, extasiadas, encantadas com Jesus. O texto diz: as pessoas se maravilhavam da sua doutrina, do seu ensino. Outro dia até uma senhora me disse assim, nós estávamos falando sobre alguns atos de Jesus quando esteve aqui na terra, e uma senhora me disse assim: ô pastor, como eu gostaria de ter vivido naquele tempo, para ter ouvido ali pessoalmente Jesus, para ter visto Jesus realizar seus milagres. E ela falou assim com um sentimento tão sincero, disse: como eu gostaria, pastor, de ter vivido naquele tempo. Às vezes eu penso nisso. E na hora eu disse assim: mas eu tenho uma boa notícia para a senhora. A senhora poderá viver com Jesus num outro tempo, ainda muito melhor. Porque aqueles que conviveram com Jesus de Nazaré não viram o Cristo de Deus na sua glória, porque a sua divindade estava velada pela humanidade.
A senhora poderá ter um privilégio maior do que aquelas pessoas que conviveram com Jesus de Nazaré. E eu disse para ela: e tem mais. Aqueles que viram Jesus o viram apenas por poucos anos, pouco mais de 3 décadas. Um dia nós veremos nosso Senhor por toda a eternidade. A Bíblia diz que os salvos contemplarão a face do Senhor. Oh, glória! Deus seja louvado. Mas em relação ao povo de Cafarnaum, é isso que a Bíblia diz. Quando Jesus chegou ali e começou a pregar, o povo se encantou. As palavras de Cristo eram profundas, eram carregadas de significado. E mais do que isso, o povo notava que o que Cristo dizia era o que ele vivia. Jesus vivia o que pregava e pregava o que vivia. Havia uma harmonia entre o ensino e a prática, entre sua mensagem e sua vida. E se tem uma coisa que encanta os ouvintes, quando ouvem a exposição do Evangelho, é se eles conhecem o pregador e sabem que o pregador vive o que prega e prega o que vive. Não demorou muito, as pessoas notaram que as palavras de Cristo eram a verbalização dos seus motivos. Jesus era autêntico, era verdadeiro, era sincero. Suas palavras refletiam sua verdadeira motivação. E o povo em Cafarnaum se encantou com Jesus. Mas eu quero convidar vocês agora para um outro texto, que vai nos parecer até estranho. E são palavras do Mestre, palavras do Senhor Jesus. Mateus capítulo 11. Se você tem aí a sua Bíblia e acompanha o texto, Mateus capítulo 11. E você que está em casa, ou talvez no trabalho, qualquer outro ambiente, ouça bem isso também. Mateus capítulo 11, versos 23 e 24. Aqui Jesus está se referindo ao povo de Cafarnaum. Aqueles que se encantaram com sua pregação, se maravilharam. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás ao inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Não parece estranho isso? Jesus diz em relação ao povo de Cafarnaum: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu. Aí o próprio Cristo responde a sua pergunta e diz assim: descerás ao inferno. Ora, como assim? Jesus está dizendo: vocês de Cafarnaum, vocês vão adquirir a salvação, alcançar a salvação? Não, disse Cristo, vocês estão perdidos. Para vocês de Cafarnaum haverá vida eterna? Não, para vocês haverá morte eterna. E Jesus justifica a sua sentença e diz assim: porque se em Sodoma, lembra da cidade de Sodoma e Gomorra, destruídas com fogo por causa da impiedade deles, do povo daquelas cidades, se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, o povo de Sodoma teria se arrependido. Por isso menos rigor haverá no dia do juízo para com Sodoma do que para com vocês de Cafarnaum. Entendendo melhor o que Jesus disse, diversas vezes, durante o ministério terrestre de Cristo, ele foi à cidade de Cafarnaum. O povo de Cafarnaum ouviu uma grande quantidade de sermões que foram feitos por Cristo.
O povo de Cafarnaum viu Cristo realizar muitos milagres. Jesus foi tanto a Cafarnaum durante o seu ministério, que Cafarnaum é conhecida hoje como a cidade de Jesus. Se você for a Israel, vai ver que logo na entrada da antiga cidade de Cafarnaum, das ruínas de Cafarnaum, tem uma placa bem grande dizendo assim: Cafarnaum, a cidade de Jesus. Ele nasceu em Belém, ele foi criado em Nazaré, mas de tanto ir a Cafarnaum, de pregar em Cafarnaum, de fazer milagres em Cafarnaum, Cafarnaum ficou conhecida como a cidade de Jesus. E o povo que a princípio se encantou com Cristo, com o tempo se desencantou. Algum problema com o mestre? Ele mudou em algo? Não. Mas as pessoas mudaram. A reação delas mudou diante dos ensinos, dos milagres e da presença de Cristo. Outro dia eu vi um pensamento que é assim: nada endurece mais o coração humano do que ter um relacionamento estéril com as coisas espirituais. Vou repetir: nada endurece mais o coração humano do que ter um relacionamento estéril com as coisas espirituais. Na medida em que o tempo foi passando, o relacionamento das pessoas de Cafarnaum com Cristo se tornou estéril, infrutífero. Algum problema com Cristo? Não. É que eles foram com o tempo endurecendo o coração para Deus. O conhecimento a respeito de Deus, do reino de Deus foi crescendo, mas infelizmente a sensibilidade deles para as coisas espirituais foi diminuindo, ao ponto de as verdades bíblicas ensinadas pelo próprio mestre, em vez de cooperar para a salvação deles, contribuiu para a condenação. Em vez de levá-los a uma vida de santidade, os conduziu para um coração endurecido. Porque, meus irmãos, é assim: as verdades bíblicas, quando não nos salvam, nos condenam; quando não nos santificam, nos endurecem. É um privilégio enorme que eu tenho e que você tem, nós todos temos tido em nossa geração, de conhecermos o Evangelho hoje como nós conhecemos. O conhecimento bíblico que a humanidade hoje tem a oportunidade de ter é fantástico, é extraordinário. Quantos filhinhos de Deus do passado, sinceros, desejaram ter tanta revelação e compreensão da revelação de Deus como nós temos hoje. Ei, que privilégio esse conhecimento que o Senhor nos dá. Mas nunca se esqueça, o nível de responsabilidade é proporcional à grandeza do privilégio. E talvez você me dirá assim: pastor, então era melhor a gente nem conhecer, né? Porque com o conhecimento vem a responsabilidade. Eu não posso iludir os irmãos. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade, sim. E a responsabilidade está no mesmo nível do privilégio de conhecer tudo o que nós conhecemos. Deus nos julgará se nós vivemos de acordo com o conhecimento que tivemos, com a luz que recebemos. E é por conta disso que algumas pessoas pensam: então realmente seria melhor nem conhecer, né? Você se lembra que Paulo diz que Deus não leva em conta os tempos de ignorância? Pastor, se eu soubesse eu teria ficado na ignorância. Porque Deus é justo. Claro que Ele não vai cobrar de você se você não teve a oportunidade de conhecer. O que Ele vai cobrar de você será proporcional à oportunidade de conhecimento que você teve. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa a mais. No seu julgamento, o Senhor não só vai considerar se vivemos de acordo com a luz que tivemos, mas certamente Ele também vai considerar o conhecimento
que por negligência nós deixamos de adquirir. Você compreende? Deus é justo. Ele não cobra de você o que você não teve, não recebeu. Mas Deus não vai deixar de considerar a oportunidade que você teve de conhecer, no entanto a negligenciou. E uma vez também conversando com uma pessoa sobre isso, ela disse: pastor, então parece com aquele ditado popular, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu falei: realmente a situação não é fácil. Ele disse: pastor, não tem saída? Eu disse: tem saída. Oh sim, tem saída. E eu conheço a saída. E essa saída é maravilhosa. Sabe qual é a saída? Sabe qual é a solução para isso? Corra, busque, se aprofunde no conhecimento. E não tenha medo do conhecimento, apesar do conhecimento trazer responsabilidade, porque o conhecimento não só traz responsabilidade, o conhecimento de Deus traz liberdade, a verdadeira liberdade. E conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. E se o Filho de Deus os libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. O conhecimento de Deus traz liberdade. O conhecimento de Deus traz alegria. O conhecimento de Deus traz paz ao coração humano. O conhecimento de Deus traz esperança. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quando você conhece a Deus, você se conhece. Você conhece as pessoas. Você conhece o mundo. Você sabe de onde você veio, onde você está, para onde você vai. Quando a gente conhece a Deus, nós descobrimos nossa identidade, nossa origem. Quando a gente conhece a Deus, nós sabemos o porquê da realidade presente, o sentido, o propósito da vida. Quando a gente conhece a Deus, a gente olha para frente, para o futuro sem medo. Pelo contrário, com esperança, porque existe um destino glorioso para aqueles que confiam no Senhor. Porque o fim profetizado é o fim dessa realidade caótica, mas será o início de um novo tempo, de uma nova era. Essa sim será uma nova era para os que confiam no Senhor. Quando Deus enxugará dos olhos de seus filhinhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque Deus fará novas todas as coisas. Não tenha medo de conhecer a Deus, pelo contrário, conheça o Senhor e se renda ao Senhor. Caia na presença do Senhor e creia, você não vai ficar caído, porque Deus vai erguer você e vai dar um sentido para a sua vida. O Senhor é maravilhoso. Eu quero ler só mais um versinho. Está aqui na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Se você tem aí a sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, vamos ao verso 23. Está escrito assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Simples assim. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa foi o nosso Senhor, e Deus não é homem para que minta. Ele vai cumprir o que Ele prometeu fazer. Lembra de Jesus, pouco antes de sua morte, quando fez o chamado sermão profético, Mateus capítulo 24, a partir do verso 12, Jesus diz assim: por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o pecado, o amor se esfriará no coração de quase todos. Aquele, porém, disse Cristo, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem fez a promessa é fiel. Se você e eu perseverarmos até o fim, nós alcançaremos a eternidade. E Jesus profetizou mais.
E na sequência do texto ele disse assim: e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Humanamente falando, a gente imagina impossível o evangelho ser pregado em todo o mundo. Se bem que com esse contexto aí da pandemia, a gente viu que é fácil o mundo todo se envolver no mesmo assunto, não é? E de forma completa. Eu não sei como Deus fará para que sua palavra se cumpra e o evangelho seja pregado em todo o mundo, mas eu sei que assim será, porque isso é palavra do Senhor. O evangelho será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mas não se esqueça, é o fim dessa realidade e o começo de um novo tempo para aqueles que amam a Deus e confiam no Senhor. Irmãos, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Não deixe que o diabo roube do seu coração essa preciosa semente colocada pelo Espírito Santo por meio da palavra. Vamos clamar a Deus que nos ajude a termos um relacionamento vivo, eficaz, produtivo com o Espírito Santo, com as verdades bíblicas, para que em vez de sermos condenados por elas sejamos salvos, para que essas verdades bíblicas, em vez de endurecerem nosso coração, que elas nos santifiquem. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Que a experiência do povo de Cafarnaum não seja a minha e nem a sua experiência, pelo contrário, que nós estejamos entre aqueles filhinhos de Deus, que quanto mais vivem e mais conhecem, mais se encantam, mais se apaixonam pelo Senhor e mais são santificados pelo Espírito do Senhor, até que Ele venha e então nós estejamos reunidos todos felizes para sempre, até que o bem vença o mal em definitivo, até que a saúde derrote a doença, até que os sorrisos expulsem as lágrimas, até que a vida vença a morte. Vamos permanecer firmes no caminho do Senhor. Então eu quero fazer um convite agora para você que está aqui, você que ainda não foi batizado nas águas como Jesus foi, você que ainda não foi batizado pela sua própria decisão, mas você tem sentido que Deus está chamando você para isso, ou mesmo você que talvez já foi batizado, mas por alguma razão você se desviou do caminho e sabe que precisa renovar sua aliança com Deus. Eu quero fazer um convite para você, para que você nessa hora, mesmo sem dizer nenhuma palavra aos nossos ouvidos, mas que no seu silêncio, apenas com o ato de se levantar agora, você esteja dizendo para Deus e para nós: eis-me aqui, eu quero me preparar para um dia ser batizado, porque eu sei que Deus está me chamando, e eu quero que as verdades bíblicas me salvem, não me condenem. Eu quero ser santificado por esse conhecimento e não endurecido. Eu quero pedir a Deus que me dê sensibilidade espiritual, para que eu possa me aproximar dele e não me afastar. A gente não vai batizar você agora, mas a gente vai agora orar por você, para que Deus abençoe essa sua decisão e esse seu propósito. Tem alguém me assistindo aí, que não foi batizado ainda nas águas, ou que já foi, mas se desviou? Você também quer se entregar a Jesus agora? É claro, óbvio que eu não posso ver você, mas o Senhor está lhe vendo, o Senhor está aí com você. E se você também está tomando essa sua decisão, eu lhe peço, levante-se aí, em frente do computador, do celular, seja como for, levante-se aí em frente da tela, porque eu quero incluir você também nessa oração. E eu já aproveito e quero fazer um convite para você. Assim que possível, venha à nossa igreja, aqui Igreja Adventista Central de Vitória. Venha à nossa igreja, você será muito bem-vindo. E se você não mora por aqui, mora longe daqui, procure uma igreja adventista mais próxima de sua casa. E se você não sabe onde tem, é só entrar nesse site, encontreumaigreja.com.br. Assim você descobre a igreja adventista mais próxima e vai lá e diga: olha, eu tenho ouvido o evangelho, tenho crido, eu aceito, eu quero ser batizado.
E os irmãos vão orientar você, e o pastor vai batizar você, para que você também faça parte do povo de Deus, e todos nos preparemos para o encontro com Jesus. Aceita o chamado. Durante a música, se você tomar a sua decisão, levante-se também, e a gente em seguida vai orar. Ouça a música. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face com os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem
os que já são seus, e vem para recolher os que já são seus. Eu não disse para vocês que essa é uma canção linda? Logo, logo, nós estaremos juntos na casa do Pai. Porque casa de pai é casa de filho, não é? Outro dia, fez 2 anos, recentemente, a minha filha mais velha se casou. E antes dela casar, alugou um apartamento a menos de 1 quilômetro lá da minha casa, em Jacareí, São Paulo. Ela também trabalha na Novo Tempo, é jornalista. E aí eu fui lá com a minha esposa, a minha filha, o nosso genro, fomos lá lavar o apartamento alugado. E a minha esposa começou a ajudar a minha filha a escolher os móveis, e foram comprando devagarzinho as coisas, mobiliando a casa. E quando estava já pertinho do casamento, eu vi que minha esposa estava tão empolgada com a casa da minha filha, como a própria filha. E aí um dia eu disse assim para minha mulher, eu disse: Zena, eu preciso lhe dizer uma coisa. Eu disse: o que é? Falei: nossa filha vai casar, vai morar aqui pertinho de casa, mas tem um detalhe: a gente só vai à casa dela quando nós formos convidados. Você entendeu? Ela disse: por quê? Eu disse: ora, porque casa de pai é casa de filho, mas casa de filho não é casa de pai. Oh, que maldade! A vida é cruel, não é? Eu disse: pelo menos no primeiro ano, a gente só vai lá quando eles nos chamarem. Você entendeu, não é? Vamos tentar. E de fato nós temos cumprido. Já se passaram 2 anos. E a gente já foi lá várias vezes, mas todas as vezes convidados. Só que tem um detalhe também: a gente não fica assim tão ansioso para ir lá, porque praticamente todos os dias eles vêm cá. Eles vão à nossa casa, porque casa de pai é casa de filho. Acredite, meu amigo, minha amiga, você que está aqui e que inclusive já foi membro da igreja, essa aqui é a casa do seu pai. Por isso essa aqui é a sua casa. E o seu pai está com saudade de você na casa dele. E ele colocou no meu coração que eu devia dizer isso para você. Não são só os seus irmãos que estão com saudade de você. O seu pai está com saudade, porque você não tem vindo à casa dele. Pastor, é por causa da pandemia. Acho que antes mesmo da pandemia você já estava se ausentando da casa do pai. E a pandemia já está passando. Vem para casa. O pai está esperando você aqui. E os seus irmãos também estão com saudade de você. Há mais alguém aqui que já foi membro da igreja e se afastou, mas quer hoje se entregar e dizer: eis-me aqui. Eu quero pedir a Deus que me ajude. Eu quero voltar para a casa do meu pai. Eu quero voltar para a igreja do Senhor. E alguém aí me assistindo de casa com esse mesmo pensamento, entregue-se a Deus agora. Você vê aí na sua tela um contato. Se você quer seguir estudando a Bíblia com a gente, usa aí esse número, esse contato, e fala com a gente. E alguém da igreja vai ajudar você no estudo da Bíblia. Deus abençoe a todos. Podemos orar então. Pai querido, nesta hora sublime, Senhor, na tua presença, nós te louvamos pela certeza de que tu estás aqui conosco.
e estás com todos os teus filhinhos que participam conosco dessa oração em outros lugares. Pai, nós te pedimos, abençoa a tua igreja, Senhor, a começar por esses que foram batizados hoje, até os irmãos mais antigos na fé. Que essa irmandade permaneça firme no Senhor, que quanto mais vivermos, mais cresçamos em nossa experiência com o Senhor e nos tornemos pessoas mais espirituais. Santifica o teu povo, Senhor. Ajuda-nos a termos um adventismo real, transformador, comprometido com a tua palavra e com o teu reino. Santifica a tua igreja, Senhor. Mas, Pai, agora nós unimos nosso coração e te pedimos por esses outros que se levantaram aqui na igreja e alguém lá em casa. Ó Deus, abraça-os com um abraço forte, Senhor. Que eles tenham a certeza de que são amados, são recebidos e abençoados pelo Senhor. Que eles sigam com a certeza de que em Jesus Cristo há poder para perdoar e transformar o pecador, e que logo esses teus filhinhos todos também sejam batizados, e assim perseveremos até o fim, quando veremos nosso Senhor. Oramos agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe.